Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, tá bom? Hoje nós vamos falar aí de um assunto diferente. Nós vamos falar de duas deusas. E depois, no final, eu vou contar por que eu estou falando dessas duas deusas que vai ser o vídeo de hoje, tá bom? Eu sei que é um vídeo assim um pouco diferente do que eu costumo falar, né? Eu gosto de falar da lei da atração, gosto de falar da mente. Tudo bem que esses dias atrás eu fiz vídeo que não tem muito a ver com a lei da atração, entre aspas, né? No final eu vou estar falando para vocês por que eu vou falar desse assunto hoje, que são as duas deusas, tá? Então, já vou logo te pedindo para você se inscrever no canal, tá bom? Se você não é inscrito, você que é inscrito, muito obrigada, dê o seu like, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Que deusas são essas que você vai falar? Da Isis e Nefti, que são duas deusas do Antigo Egito. E essas deusas, elas são até hoje, né, muito importante na história, na cultura da humanidade, uma importância mesmo, para falar a verdade, até os dias de hoje. Isis era uma deusa do Egito, considerada aí uma das deusas mais importantes, e ela era considerada a mãe de todos os faraós. Era tida como uma deusa protetora que se doava pelo bem das pessoas e também era associada com a manutenção da vida após a morte. Era considerada grande deusa da fertilidade e da maternidade. E quem era a deusa Neftis, né? A deusa Neftis, ela também era considerada aí a mãe de todos os faraós, era considerada aí, na verdade, a mãe da terra e dos céus. São duas irmãs e elas são aí bem parecidas nos seus aspectos. Não vamos saber quem era a deusa Neftis. Nefti era considerada a deusa da natureza e é denominada guardiã dos mortos e com significado favorável. Ela preside os momentos finais da vida do ser humano para levar o falecido à vitória depois da sua morte. E também é considerada a deusa mãe, a deusa dos céus, como a sua irmã Ísis. E o que difere as duas deusas, porque segundo a história, elas eram muito parecidas. E Nefti carregava na sua cabeça um hieróglifo de coroa, representando uma casa, geralmente com uma cesta. É um adorno que ela tinha na cabeça, e Ísis levava um trono, que muitos acreditam que é uma referência a seu marido Osíris, porque ele era o governador do Egito. Então ela carregava esse trono em referência a seu marido Osíris. E quem é Osíris, né? Osíris foi governador do Egito e foi considerado um dos mais importantes governadores que o Egito já teve, porque ele governou debaixo de muita justiça, debaixo de muita prosperidade, e o seu reino vivia em paz. Osíris, o nome significa muitos olhos, simbolizando a fertilidade, prosperidade, renascimento, ressurreição e justiça. Mas Osíris tinha um problema, porque ele tinha um irmão que se chama Sete. Sete era marido de Neftis. E Sete, ele tinha inveja de Osíris, né? Tinha meio aí que um ódio por Osíris, porque Osíris, ele governava sobre a maior parte do Egito e todo mundo admirava ele, respeitava ele, então trazia aí bastante inveja. Então o que Sete fez? Sete resolveu matar o seu irmão, depois que ele ficou sabendo que Nefti, ela se passou por Ísis, porque elas eram muito parecidas, então se deitou com Osíris, porque segundo a história, Sete não podia ter filhos e Nefti, ela queria ter um filho, então ela se deitou com Osíris, mas se passando por Ísis. Sabendo dessa história, como ele já tinha raiva do seu irmão Osíris, ele resolveu se vingar, matando Osíris. Como que ele fez isso? Como que ele planejou? Segundo a história, Sete, ele fez um caixão de madeira, certinho aí do tamanho do corpo de Osíris. E numa brincadeira, ele falou para quem entrasse e o seu corpo coubesse direitinho no caixão, ganharia um prêmio. Então, muitos tentaram entrar e não coube no caixão, mas Osíris, ele coube, e achando que era uma brincadeira de seu irmão, né? E aí, Sete fechou o caixão, matando Osíris asfixiado, pegou o caixão e jogou no rio Nilo. Ísis, sabendo do acontecimento, foi atrás do caixão, foi atrás do corpo do seu marido, né, para poder resgatar. E ela encontrou, sim, o caixão de madeira perto de uma árvore. Na verdade, parado debaixo de uma árvore. E existem muitas histórias que dizem que essa árvore é chamada de árvore da vida. No nosso mundo existem muitas histórias ocultas, muitas histórias aí escondidas. Mas vamos voltar aí à história de Osíris, né, de Ísis, de Nefti e de Sete. Então, Ísis, ela achou o corpo do seu marido, ela achou o caixão, levou para casa. Sete, sabendo de que Íris levou Osíris para casa, ele pegou novamente o corpo de Osíris e
14 pedaços e espalhou pelo Egito inteiro, inclusive no rio Nilo. Isis, sabendo disso, ela ficou super revoltada e com a ajuda da sua irmã, Nefti, foi à caça aí dos pedaços, né, de Osíris e achou sim todos os pedaços de Osíris. Ela levou de novo para casa e quando chegou ela fez um ritual e nesse ritual ela conseguiu ressuscitar Osíris. Depois que ela ressuscitou Osíris, ela teve um filho com Osíris que se chama Horus. Só que o mais intrigante dessa história é o seguinte: quando ela achou os pedaços do seu marido, lhe faltava um pedaço do seu corpo, que é o pedaço mais importante para o homem ter um filho. Então, como que ela meio que engravidou aí de Osíris, se a parte mais importante para isso acontecer faltava, né? Então a história aí é uma história bem intrigante, porque ela, mesmo depois de ressuscitar e mesmo faltando uma parte do corpo do seu marido, ela conseguiu engravidar de Horus. Porém, por faltar aí um corpo, né, e é considerada aí o membro mais importante do homem, Osíris, ele não quis mais continuar no mundo dos vivos e assim ele ascendeu aos céus. E depois, quem assumiu o trono foi o seu filho Horus, que depois de muitas batalhas, ele conseguiu aí o trono que era do seu pai. E eu achei aí essa história bem intrigante, porque tem alguns poréns, tem algumas coisas que faz você pensar, né? Tipo, quando ela ressuscitou Horus e ela engravidou de Horus, mesmo faltando aí o pedaço importante, né? O membro importante aí de um homem, né? E como que aconteceu isso, a história não deixa muito bem claro, né? A história diz que ela de ouro e aí ela engravidou. Bom, essa é a história contada, né? E também é uma história muito intrigante, por muita semelhança aí com algumas histórias que nós conhecemos, né? Como, por exemplo, Sete tinha inveja do seu irmão e matou o seu irmão, e como essa história também está na Bíblia, quando Caim mata Abel. Tem a história também de Osíris, tem a parte da história de Osíris, que diz que ele foi morto em um caixão de madeira, né? E sendo que Jesus foi morto em uma madeira, ele foi morto asfixiado, sendo que Jesus também foi morto por causa que faltava o ar, né? Então, asfixiado também. E Osíris foi ressuscitado e Jesus também foi ressuscitado. Osíris subiu aos céus e Jesus também subiu aos céus. Então, essa história aí é um pouco intrigante, faz a gente pensar um pouquinho o porquê disso. Será que as histórias se repetem com o passar do tempo? Né? A gente tem que parar, tem que pensar, tem que analisar e conhecer um pouquinho. E eu não conhecia essa história, eu não sabia da história de Isis, eu não sabia da história de Nefti, eu não sabia da história de Osíris, eu não sabia da história de Sete. E eu vou contar para você por que eu resolvi contar essa história para vocês aqui no canal, tá bom? No dia 11/11, eu fui dormir, então eu estava ali entre o sono e acordada, quando eu tive uma visão. Não sonhei, porque normalmente eu sonho, mas dessa vez não foi um sonho. Foi como se fosse ali uma visão mesmo, não sei explicar e não sei o nome que dá para isso, tá, gente? Mas tô contando o relato do que aconteceu. E eu faço mandalas também, e foi justamente isso, eu vi uma visão de uma mandala, o fundo preto, e tinha uma mulher desenhada em pontilhismo branco, e o que me chamava a atenção no sonho, que em pontilhismo os pontos eram maiores, que ficava na cabeça dela, e aquilo me chamou a atenção. E eu acordei, despertei, tipo, um pouco assustada, porque nunca tinha acontecido de eu ver uma imagem meio ali no sono, acordada, sabe? Eu sei que não foi um sonho, é como se eu tivesse tido essa visão. E aí eu acordei um pouco assustada, não entendi muito bem daquilo, e voltei a dormir. E aconteceu de novo. Do mesmo jeito, uma mandala no fundo preto e em pontilhismo branco, tinha aí uma outra imagem de uma mulher. Só que a imagem era muito parecida, também com adorno na cabeça, só que o que diferenciava das duas era o nariz. Tá? Elas estavam assim de lado, né? No desenho da mandala, elas estavam de lado. Então, uma tinha o nariz meio empinadinho assim para cima, a outra o nariz era normal. Então, era o que diferenciava. Eu também não ouvi voz nenhuma, eu não sei explicar porque eu não sei o nome disso. Se alguém ver esse vídeo e souber o nome que dá para essas coisas, coloca nos comentários, tá? Eu meio que, vou colocar assim, meio que eu ouvi, mas na verdade eu não ouvi, tá? Como se tivesse vindo assim uma frase, fala sobre essas duas deusas. E aí eu acordei. Achei tudo muito estranho, porque nunca tinha acontecido isso. Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos. Porém, dessa forma, nunca aconteceu. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, é estranho, porque eu vi as duas imagens e antes de acordar, como se eu tivesse ouvido uma voz. Não é voz, tá? Mas eu não sei explicar direito.
E a frase era essa: fala sobre essas duas deusas. E aí eu acordei, durante o dia eu fui pesquisar, porque eu não sabia. Eu não sabia história de deusas nenhuma. A gente sabe que o Egito tinha muitas deusas, mas eu nunca procurei, eu nunca li, eu nunca pesquisei nada sobre o Egito, nada sobre essas coisas, tá? E aí eu fui pesquisar, né? E eu não sabia que deusas era essa que eu tinha que falar, né? Segundo a visão, né? Eu tinha que falar. Não sabia. E aí eu fui pesquisar, e aí eu cheguei à conclusão que eram as duas irmãs, porque a frase fala sobre as duas deusas, né? E as únicas irmãs que eu pesquisei e vi que deusas do Egito era Ísis e Nefte. E eu tive a certeza que realmente era elas que eu tinha que falar por causa do adorno na cabeça. E a história fala que uma usa o trono e a outra usa uma casa, uma cesta na cabeça, que é o que diferenciava as duas, né? E aí eu fui pesquisar e estudar sobre a história de Ísis e sobre a história de Nefte e me deparei aí com essa história que eu contei pra vocês, tá bom? Então foi esse o motivo de eu falar sobre essas duas deusas, tá? Porque aconteceu isso. E uma coisa, como eu disse, que me chamou muita atenção foi aí a semelhança da história de Jesus, né? E aí muitos podem falar assim: ah, mas Jesus não era casado, né? E ele era casado e Osíris era casado com Ísis. Mas existe aí muitos estudos, tá? Muitos relatos de acontecimentos, coisas, gente, estão acontecendo no mundo, tá? Eu já passei para vocês sobre o Greg Braden e ele fala, assim, de muitos livros que foram encontrados, papilos que foram encontrados, que faz parte da Bíblia, mas que não estão na Bíblia, e que diz que Jesus foi casado, tá? Pois é, acredite se quiser, tá bom, gente? Não sou eu que tô falando, tá? Não sou eu que tô falando. Existe aí relatos de que, na verdade, Jesus, ele era casado, tá? E essas histórias, elas são muito aí das histórias grego-romano, né? Na verdade, o cristianismo vem daí. E uma coisa que eu não falei no vídeo foi o seguinte, que a história de Ísis e de Nefte, a história de Ísis e de Nefte, ela é muito cultuada na cultura grega romana, tá? E existe aí muitos relatos de que a imagem que tem aí em muitas igrejas de Roma, por exemplo, de muitas igrejas católicas, principalmente fora do país, que são igrejas bem antigas, a representação que hoje fala que é a representação de Maria com Jesus, na verdade não é a representação de Maria com Jesus, tá? E sim de Ísis com seu filho Horus. Então, eu busco muitas coisas, eu tento buscar muitas verdades, né? Porque eu sei que nos enganaram aí durante muito tempo e com muitas histórias. Eu percebi que tem muitas semelhanças aí com algumas histórias bíblicas e isso acabou me chamando atenção. Mas não foi só eu que percebi, existem aí muitas pessoas também que acharam essa semelhança, tá? Historiadores, não sou eu que tô falando, gente, é historiadores, pesquisadores, tá? Acharam aí uma semelhança muito grande da história de Ísis, de Osíris, com a história de Jesus. E como disse, existe aí muitos relatos de que, na verdade, Jesus, ele não era solteiro, Jesus, ele era casado, tá? Podem estar pesquisando, principalmente aí nos vídeos de Greg Braden, tá bom? Greg Braden, ele é um cientista, ele é pesquisador, muitas coisas, ele tem muitos livros, mas também não é só ele que diz isso não, tá? Isso está aí em um dos livros que não estão na Bíblia, tá bom? E que diz que ele era casado, tá? Então, se você quiser também saber um pouco dessa história sobre Jesus que era casado, coloca nos comentários, tá? E aí eu falarei aqui nos vídeos, tá bom? Eu vou estar fazendo vídeos aí de histórias, né? De histórias meio que mal contadas, né? E uma coisa eu falo pra vocês, gente, eu não canso de falar isso nos vídeos, tá? O mundo ele está mudando e eu tenho certeza que você já percebeu isso, que o mundo ele está mudando, o mundo não está acabando, tá? O mundo está mudando, como já aconteceu aí várias vezes na história da humanidade, não aconteceu só uma vez, não foi só o dilúvio, não foi só na época do dilúvio que o mundo, a história conta sim que o mundo acabou e que só sobrou uma família, mas não é bem assim, tá? E isso já aconteceu várias vezes, tá? E isso está acontecendo de novo e nós temos que estar preparados. Mesmo, gente, conhecendo a verdade, mesmo estando preparados, a preparação eu acho que é além do que a gente imagina, tá? Mas eu acho que se a gente buscar um pouquinho aí da verdade, buscar realmente o porquê dos acontecimentos do mundo, a gente consegue entender melhor e a gente tem que buscar entender o porquê que está acontecendo isso hoje. Então, talvez esse lance aí das irmãs, dessa história, alguma coisa quer dizer, né? Não sei ainda o propósito real disso, do porquê que aconteceu isso e o real propósito, mas eu tenho certeza que nada é por um acaso e que tudo tem um propósito. Então, aos poucos eu vou estar falando essas coisas com vocês, tá bom? E segundo a história dessas deusas, né, de Ísis, de Nefte, de Osíris, eles foram os primeiros governantes do Egito. Então, eu acredito que tudo
pode ter começado aí com eles, apesar da história dizer que antes deles tinha aí outros povos, mas de alguma forma eu acredito que eles têm aí um significado muito grande na humanidade e pelas coisas que estão acontecendo na humanidade. Parece muito estranho, parece que não tem nada a ver, né? Mas a gente tem que buscar conhecimento e a gente tem que buscar a entender o porquê das coisas e nós temos que buscar respostas, tá? Eu falo para vocês, se vocês têm dúvidas, pergunte para Deus por quê, sabe? Deus vai revelar para você. E eu sei que é tudo muito estranho, tudo muito complicado. Eu também achei tudo muito estranho, eu também achei tudo muito complicado, até eu descobrir que nos enganaram a vida toda, gente. E a verdade é essa, tá? Eu não queria ficar falando essas coisas nos vídeos, eu queria falar só da mente, falar só da lei da atração, mas o mundo, ele tá indo por um caminho que nós temos que abrir os nossos olhos, tá indo por um caminho que a gente tem que saber da verdade, sabe? E muitos vão falar assim, mas você cita muita parte da Bíblia. Eu sei, eu cito mesmo muita parte da Bíblia, eu acredito sim muita parte da Bíblia, só que uma coisa, se você não sabe, eu tenho certeza que muitas pessoas já sabem disso, a Bíblia, ela fala muitas verdades, porém, ela tem muitas manipulações, tá? Tem muitas coisas na Bíblia que foi trocado, muitas palavras que foi trocado. Às vezes, gente, uma única letra, ela pode mudar todo o significado daquele texto, entende? Então, isso aconteceu com a Bíblia. Por quê? Porque eles fizeram isso, eles trocaram bastante coisas da Bíblia, justamente para nos enganar, justamente para nos confundir, justamente para não conhecermos a verdade. E como ela mesma diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu acho que chegou aí no ponto, que a gente tem que conhecer as verdades que estão acontecendo no mundo. E sim, estão acontecendo muitas coisas no mundo, e não são as coisas que vocês estão vendo na televisão, tá? Isso que vocês estão vendo na televisão não é nem o começo do que realmente está acontecendo no mundo, tá bom? Então eu dou uma dica pra vocês. Deixa a televisão de lado, para de ficar assistindo as coisas que aparecem na televisão, porque a verdade não está lá, tá bom? A verdade está, sim. Não é porque eu faço vídeo aqui na internet não, tá, gente? Porque, na verdade, os meus olhos realmente começaram a abrir depois que eu fui pro YouTube e pesquisar, e ver vídeos, e ver que existe aí muitas mentiras que eles nos contam, tá? Justamente para nos enganar, e justamente para nos fazer de escravos, porque essa é a intenção e que sabe de toda a verdade. Então, se você não sabe da verdade, você vai ser enganado, tá? Isso é um fato. Se você não sabe da verdade, você vai ser enganado. E eu tenho muitos sonhos e eu tenho muitas intuições. Eu não estou falando isso para me gabar ou estou falando isso para me achar. A intenção aqui não é essa, tá? A intenção aqui é tentar ajudar as pessoas, que às vezes a pessoa tem aquela dúvida sobre alguma coisa, está um pouco perdido e acha que está ali no caminho certo e na verdade não está bem no caminho certo. Tá? Eu não estou falando que eu tenho razão de tudo, porém, até agora, o Senhor tem me ajudado. Por quê? Por causa dos meus sonhos e por causa das minhas intuições também, tá bom? Eu vou estar falando uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu até agora, principalmente na relação aí, meu canal não é de política, tá? Eu não pretendo falar de política aqui, mas tudo que aconteceu na política, eu falei que iria acontecer e aconteceu, tá? Eu falava com meu marido, vai acontecer assim, vai acontecer assado, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, e foi justamente tudo da maneira que eu falei. Por quê? Por causa de sonhos que eu tenho e por causa de intuição, tá? Então nós temos que ser assim. E alguns anos atrás aconteceu algo muito grave no país, no mundo inteiro, e eu falei para algumas pessoas que não era do jeito que falavam que era, tá? E ninguém, na verdade, acreditou em mim. Ninguém acreditou no que eu estava falando. Até o meu marido ficou meio assim, duvidoso naquilo que eu estava falando. Só que como ele convive comigo, com o tempo ele viu que eu tinha razão, tá? Então, eu decidi, vou falar assim sobre a lei da atração, eu vou falar sobre a mente, mas também vou fazer vídeos falando sobre despertar, tá bom? Porque nós temos sim, já chegou, já passou da hora da humanidade despertar, da humanidade acordar das coisas que estão acontecendo, tá? Para os acontecimentos reais do mundo. Existem muitas histórias, gente, que não nos contam, muitas histórias escondidas, muitas coisas que têm que ser reveladas, que vão ser reveladas, porém, é muito trabalho que a gente tem que fazer. Então, se você acha que a sua vida é só trabalhar, que a sua vida é só cuidar da sua família, você acha que a sua vida é só você ter dinheiro para poder fazer as coisas, para passear, para isso, para aquilo, e eu não me preocupo com o que está acontecendo no mundo, porque tem muita gente que pensa isso, né? Não tô nem aí porque está acontecendo no mundo, tomara que dê um reset mesmo, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Só que você tem que entender o seguinte, você está nessa história, você faz parte dessa história. Então, se você não entender o que está acontecendo, as coisas vão acontecer ruins. A gente vai se dar mal. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento de fato do que está acontecendo. Então nós temos que ter, tá? Acho que já está na hora da humanidade acordar. Já está acontecendo muitas coisas, tá? Muitas coisas estão rolando por trás das cortinas e a maioria das pessoas ainda estão dormindo. Ainda estão dormindo.
Esses dias eu tava vendo, justamente pesquisando sobre as deusas, e eu tava vendo um vídeo, e esse vídeo é de 10 anos atrás. E a moça, ela é uma pesquisadora do Egito, né? Ela é até do canal, esse nome, Nova Acrópole, se eu não me engano é esse nome. Gente, há 10 anos atrás. E ela falava de despertar, entende? Então, já há muitos anos, Hélio Couto, por exemplo, quantos anos tem lá os vídeos do Hélio Couto? E ele já falava de despertar. E eu vi aquilo, eu falei assim, gente, como que nós somos lentos? Nós somos lentos demais. Porque as pessoas vêm, a gente só quer acreditar naquilo que a gente foi ensinado a vida toda. Se passar disso, tá errado. Se passar disso, não é de Deus. Se passar disso, a pessoa tá errada, porque você não sabe de nada. É assim que fala, você não sabe de nada, menina. Você tá falando, não sabe de nada. Você é nova ainda. Apesar que eu não sou nova, tá? Você é nova ainda, não sabe de nada. E não é assim que funcionam as coisas, gente. Às vezes a gente tem que parar e tem que ouvir um pouquinho, que se a gente prestar atenção e se a gente analisar, a gente vai chegar aí em uma resposta. Se a gente analisar as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo na política, as coisas que estão acontecendo aí no mundo afora, as coisas que estão acontecendo em vários lugares, se a gente analisar, se a gente perceber o que a pessoa falou, o que Ciclano falou, a gente vai montar um quebra-cabeça. Tá? E aí você vai ter a resposta depois que você montar um quebra-cabeça. Às vezes, só que isso tudo que tá acontecendo é um quebra-cabeça imenso. Sabe aqueles quebra-cabeça grande que a pessoa coloca aí na sala inteira? De tão grande que ele é, deve demorar muito tempo pra montar um quebra-cabeça assim, né? E tudo que tá acontecendo hoje é mais ou menos isso, tá? É um quebra-cabeça imenso, imenso. Só que se você não prestar atenção, só que se você não correr atrás, se você não pegar pedacinho por pedacinho, o que fulano falou, o que ciclano falou, analisar, pensar, sabe? Pesquisar, perguntar para Deus, você vai ficar perdido, tá? E mais uma vez você vai ser enganado, como muitos foram enganados. Estão aí cheios de pessoas que tentam despertar as outras. E infelizmente a gente é muito lento, sabe? A gente tem que ser mais rápidos nas coisas, a gente tem que pegar com mais facilidade as coisas para não ser enganado, sabe? E é tanta coisa, sabe, que é para falar, é muita coisa que é para falar. Se eu começar a falar aqui de tantas coisas que eles nos enganaram, olha, eu vou ficar aqui até amanhã só falando os tópicozinhos de coisas que você acha que é verdade, mas não é verdade, tá? Aí você pode falar assim, ah, mas eles não querem que a gente saiba da verdade. Eles querem que a gente saiba da verdade, sim. Eles querem sim, tá? Muitos podem não querer, mas muitos também querem que a gente saiba da verdade, sim. Porque se eles não quisessem realmente que a gente soubesse da verdade, não estaria na internet. Por que você acha, talvez aí a ideia, né, da internet? Porque na internet você tem muitas informações, mas eu também acredito que um tempo vai chegar e não vai demorar muito. A gente não vai ter informações assim. As coisas vão estar acontecendo e nós não vamos ter mais informação. A informação que você tem que buscar é agora, tá? É agora. Começa a despertar agora. Começa a ter informações agora. Começa a ler, começa a pesquisar, começa a orar, começa a pedir para Deus respostas que Deus vai te dar, tá? Porque vai chegar um momento que vai ser só você e Deus, diante de tantas coisas que vão acontecer no mundo. Porque eu acredito que vai chegar um momento que eles vão meio que derrubar a internet, tá bom? Justamente para você não ter mais informação. Então, depois que quando o bicho pegar, não adianta ir procurar respostas, que provavelmente você não vai ter tantas respostas assim. Então, o momento é agora, porque as coisas estão acontecendo e vocês não estão percebendo o que está acontecendo. A humanidade inteira está se preocupando, a humanidade inteira está se preocupando com tantas coisas, só está se esquecendo do que está acontecendo por trás disso tudo. A gente tem que parar, a gente tem que analisar, a gente tem que pensar. E eu sei, gente, eu juro pra vocês que eu sei que 90% das pessoas que vão ver o meu vídeo não vão estar nem aí. Eu sei disso, sabe? Como assistem muitos vídeos de outras pessoas falando coisas que pra eles não faz sentido. Só que depois que o tempo passar, vai colocar a mão na consciência e vai falar, caraca, tinha razão. E aí, será que vai dar tempo? De analisar tudo, de separar tudo, o que é o que tá fazendo, o que não tá fazendo, quem tá enganando, quem não está enganando. Entende? O que vocês acham que é verdade, mais uma vez eu digo, não é verdade. Tá? Não é verdade. Então eu falo isso nos vídeos, a gente tem que ter muito discernimento para entender muitas coisas. Entende? E eu vou falar uma coisa para vocês, até sobre o Brasil, gente. Nada do que falaram pra gente é verdade. Nada. Que o Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que foi tudo isso, que foi aquilo. Gente, esquece tudo isso.
Nada disso é verdade. Sabe as histórias que nos contam? Nada disso é verdade. Mas é isso, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa história toda aí. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Vai ajudar bastante, quero sim que meu canal cresça. Mas a minha intenção aqui também é falar com vocês, abrir um pouquinho os olhos de vocês e despertar, né? As coisas que estão acontecendo no mundo é além disso, é além do que a gente vive no nosso dia a dia. As coisas que estão acontecendo no mundo, ela é mais ligada à área espiritual do que terrena, mas também terrena também, tá? Porque existem coisas, existem seres que a gente nem imagina. Você acha que quando você vê lá History, por exemplo, que fala dos seres extraterrestres, você acha que isso é só mais um continho, mais uma historinha pra você? Mais um entretenimento pra você? Não é não, gente. Tá? A história é além do que você imagina, tá bom? Como eu disse, né? Eu sei que muitos vão ver, não vão acreditar. Eu sei. Mas, quando aconteceu coisas há alguns anos atrás, ninguém acreditou. E olha que era bem conhecidos, era bem próximos. Também não acreditaram, né? Mas é isso, tá bom? Fique com Deus, um beijo no seu coração, tá? Espero que tenha despertado um pouquinho. Espero que você pegue aí, vai pesquisar sobre algumas coisas. Vai pesquisar, gente. Vou dar uma coisa pra vocês pesquisarem, tá? Pra você começar a abrir os seus olhos um pouquinho, tá? Pesquise sobre os Anunnakis, tá bom? Você vai entender muito bem do que eu estou falando, tá? Eu sei que no começo vai ser complicado. Vai ser muito difícil, gente, no começo acreditar numa situação dessa, mas não é, né? É a vida. Vivendo e aprendendo. Então, um beijo no seu coração. Fique com Deus, tá bom? E lembra, gratidão sempre.